Eu venho falando, sempre falo bastante na questão da transformação das gestões públicas municipais, que elas vêm num processo de transformação e melhoria e aperfeiçoamento das suas práticas e ações em secretarias, tendo por base sempre, me refiro aqui aos municípios da região. E existem municípios muito avançados no processo de gestão fiscal, com grau de excelência, outros nem tanto, mas todos caminham, de certa forma, para atender as necessidades, o que eu diria inicialmente é o principal, para atender, ter uma estrutura que atenda a necessidade da comunidade. E isso envolve uma mudança de percepção, uma mudança de entendimento, de cultura no fazer e de finalidade, para que serve, do que é aquilo e para que ela está ali colocada e para que ela serve. E quanto mais se caminhar no entendimento que a estrutura pública serve para atender, fomentar e desenvolver as pessoas, as necessidades das pessoas, mais resultados aparecem. E um desses programas que começam a se desenvolver também paralelamente a essa estrutura, a essa transformação, que eu vou fazer menção aqui, é justamente de educação fiscal. Algumas escolas particulares tinham no passado alguns tipos de conteúdo, as públicas eu não saberia dizer. Eu acho que não era tão comum, a não ser um passado mais aí distante, mas tinham aulas de educação financeira ou algo que o valha, né? Alguma coisa nesse sentido. Alguns conteúdos lidavam esporadicamente com esse tipo de informação, usando a matemática para calcular custos de vida, custos dos alimentos, enfim, e traduzir isso na prática. Mas esse programa que vem sendo desenvolvido nos municípios, dentro das escolas, ele é muito interessante porque ele ajuda, da mesma maneira que se quer mudar a ideia, se quer construir uma política diferente, uma gestão fiscal diferente por parte do poder público, através dos representantes públicos, a comunidade também é importante no seu papel, como colaborador e como agente principal disso tudo. E aí entra esse programa de educação fiscal, que é justamente levar para as crianças o papel, conscientizá-las, as crianças, as famílias, os pais, a importância de entender a importância dos impostos, daquilo que a gente contribui, daquilo que a gente paga, a importância de pedir a nota fiscal na hora da compra e como isso vai refletir lá na frente na melhoria de arrecadação do município, que vai gerar um recurso que vai voltar para as pessoas em benefícios. Então, são duas pontas que estão sendo atendidas e que se complementam e que são extremamente importantes, porque não existe como fazer simples e puramente gestão pública sem a participação das pessoas. E isso pode ver em vários. Não adianta, se a comunidade não preserva a praça, o bem público, não tem governo que aguente arrumar todo dia, gastar com, por exemplo, a depredação, ou enfim, ao se estragar o patrimônio. A comunidade tem que preservar, tem que caminhar junto. E esse é um dos programas que faz isso, conscientiza desde a base as crianças, para que elas estejam atentas a isso. E aí começam as transformações reais e efetivas, porque elas ocorrem simultaneamente em quem é gestor e quem é cidadão. E esse é o caminho, no meu entendimento. Quanto mais esclarecida a comunidade tiver sobre o funcionamento dos recursos e como isso acontece, como isso atinge e pode ser beneficiado e como essa estrutura vai servir para justamente beneficiar as próprias pessoas, a gente começa a ter um grau diferente de entendimento e, acredito, de postura e ação efetiva na prática.
Então, para finalizar, é um programa interessante que gera esclarecimento para as crianças, jovens, adolescentes, também envolve as famílias e que, por fim, gera benefícios para a comunidade de modo geral. As pessoas ficam mais atentas aos recursos públicos, como ele funciona, como ele é gerido, como ele é produzido e como ele vai chegar depois lá na ponta para atender a própria comunidade. Sem dúvida, quanto mais informação, melhor serão os resultados nesse processo como um todo. Um bom dia e é isso aí.